Paris, século XIX. Uma cidade pulsando com invenções e debates. Dois homens se destacam: Hippolyte Léon Denisard Rivail, o futuro Allan Kardec, e Jean-Baptiste Jobard, inventor belga. Kardec era o cético metódico, um professor que buscava lógica e estrutura. Jobard, o entusiasta, vivia os fenômenos das mesas girantes com paixão. O que os unia? A curiosidade pelo mundo invisível. Kardec queria entender, construir uma doutrina sólida. Jobard queria divulgar, espalhar a novidade sem demora. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec organizava, anotava, questionava. Jobard agitava, trazia gente, impulsionava o movimento. Era o encontro da razão com a emoção. Kardec pedia calma, Jobard urgência. Um queria alicerces, o outro, catedrais. Essa tensão era vital. Prudência e entusiasmo se equilibravam. Kardec garantia seriedade, Jobard, visibilidade. Juntos, eram cérebro e coração do espiritismo nascente. O método de Kardec filtrava excessos. O fervor de Jobard mantinha a chama acesa. O movimento crescia entre debates, dúvidas e descobertas. A dinâmica entre eles moldou o futuro da doutrina. O espiritismo nasceu desse diálogo entre lógica e paixão. Sem um, o outro não teria ido tão longe. E assim, a história começou. Jobard era chamado de incansável por um motivo: sua paixão era a ação. O espiritismo era sua missão, não passatempo. Ele escrevia, publicava, conversava com todos, levando a mensagem a todos os cantos. Nas reuniões, era inquieto, sempre propondo, questionando, acelerando. Kardec, precisamos publicar. O mundo precisa saber. Era seu mantra. Sua energia testava a paciência de Kardec, mas era movida por fé e desejo de ajudar. Jobard não buscava glória, mas iluminação coletiva. Ele viajava, fazia contatos, era o embaixador do espiritismo. Queria popularizar a doutrina, torná-la acessível a todos. Cada dia sem divulgação era, para ele, um dia perdido para almas aflitas. Visionário para uns, imprudente para outros, ninguém duvidava de sua dedicação. Enquanto Kardec construía a teoria, Jobard impulsionava o movimento. Ele era o vento nas velas do barco espírita. Às vezes, quase virava o barco, mas sem ele, talvez nunca tivesse partido. Sua chama era o amor pela verdade. E sua energia, o motor da divulgação. Jobard era de fato incansável. O embate entre Jobard e Kardec era o combustível das reuniões. Jobard queria publicar tudo imediatamente, acreditando que a verdade não podia esperar. Kardec, científico, pedia calma. Uma andorinha só não faz verão. Para ele, era preciso comparar mensagens, buscar concordância universal. Jobard temia perder o interesse do público. Kardec temia comprometer a credibilidade. Enquanto deliberamos, o mundo sofre, dizia Jobard. Kardec respondia: a pressa é inimiga da perfeição. Ele preferia ser lento a ser leviano. O duelo era, na verdade, busca de equilíbrio. Prudência e urgência se desafiavam, mas também se completavam. Assim, a doutrina se fortalecia. Kardec não era prudente por acaso. Ele consultava os espíritos que recomendavam calma e método. O espírito de verdade dizia: não se apresse, se as fundações não forem sólidas, tudo ruirá. Essas mensagens eram o freio para o ímpeto de Jobard. Alguns achavam que Kardec usava os espíritos como desculpa, mas a coerência das mensagens era inegável. Os espíritos alertavam: o maior inimigo do espiritismo era a leviandade dos próprios espíritas. O entusiasmo precisa da razão para não se tornar destrutivo. Kardec canalizava o entusiasmo de Jobard com lógica e prudência. Sua cautela era diretriz espiritual, não apenas pessoal. Ele se via como executor de um plano maior, e isso lhe dava força para resistir à pressa.
O espiritismo crescia em meio a críticas ferozes. Materialistas ridicularizavam. A igreja condenava como heresia. Livros espíritas foram queimados em Barcelona, mas isso só deu mais visibilidade ao movimento. Kardec sabia que qualquer erro seria usado contra ele. Por isso, cada texto era escrito com extremo cuidado. Ele antecipava críticas, preparava respostas sólidas. Jobard queria pressa, mas, nesse cenário, isso poderia ser fatal. A perseguição, porém, atraía curiosos. Novos grupos surgiam. A mensagem se espalhava. O consolo da doutrina atraía multidões. O movimento navegava em mares tempestuosos, mas seguia firme. O espiritismo rompeu as barreiras da elite parisiense. Chegou aos operários, levando esperança e sentido à vida difícil. A reencarnação dava novo significado ao sofrimento. Cartas de trabalhadores emocionavam Kardec. Seu livro deu sentido à minha vida. Pequenos grupos de estudo surgiam em casas humildes. O ceticismo era comum, mas muitos cientistas se convenceram pelos fatos. Camille Flammarion, anti-cético, tornou-se defensor do espiritismo. Isso trouxe credibilidade científica ao movimento. Católicos também se interessavam, mesmo às escondidas. Kardec respondia: o espiritismo não destrói o cristianismo, mas o aprofunda. O movimento era um mosaico de experiências. Diversidade era sua força, e a doutrina se espalhava. As cartas entre Jobard e Kardec revelam suas almas. Jobard desabafava: a verdade é como o sol, não deve ser escondida. Kardec respondia com calma: estamos plantando uma árvore para séculos. Nas reuniões, Jobard inflamava: o universo é um lar infinito. Precisamos gritar isso. Kardec trazia o foco para a reforma íntima. De que adianta saber de outros mundos, se não melhoramos o nosso? Jobard transformava ideias em emoção. Kardec, em ação prática e moral. Era o equilíbrio entre sonho e realidade. O entusiasmo de Jobard inspirava. A prudência de Kardec orientava. Juntos, davam alma e direção ao movimento. O diálogo entre eles era a força do espiritismo, e a doutrina ganhava vida. Hoje, vemos como a parceria entre Kardec e Jobard foi essencial. Eram acelerador e freio do mesmo veículo. Jobard trouxe paixão e ação. Kardec, método e razão. A diversidade de temperamentos fortaleceu o movimento. O espiritismo precisou de sonhadores e realizadores. Jobard ensinou a importância da fé ativa. Kardec, da fé raciocinada. A união criou equilíbrio, consolo para corações, lógica para mentes. O espiritismo não virou fanatismo nem filosofia fria. Tornou-se uma fé raciocinada, legado dessa dupla. E essa é sua maior herança. Mais de um século depois, a chama de Kardec e Jobard segue viva. O espiritismo inspira milhões, oferecendo esperança e sentido. As grandes perguntas de Kardec ainda ecoam. A história dos dois ensina: equilíbrio é essencial. Precisamos do entusiasmo de Jobard e da disciplina de Kardec. Paixão sem razão leva ao erro. Razão sem paixão, à inércia. O segredo é unir as duas forças. O legado deles é convite à transformação interior. A verdadeira revolução começa em nós. Quando prudência e entusiasmo caminham juntos, não há limites para o bem. No próximo vídeo abordaremos. Adeus e bem-vindo. Em março de 1862, Kardec foi incumbido de fazer um discurso em homenagem a um dos companheiros da Sociedade Espírita de Paris, o Sr. Sanson. O cenário era o cemitério do Père Lachaise, batizado assim em homenagem ao padre Lachaise, confessor do rei Luís XIV da França. Entre os mausoléus arborizados, Kardec se despediu do amigo e, diante do túmulo ainda aberto, reafirmou a fé na doutrina que dera tanta esperança a Sanson durante longa e sofrida doença. Desde muito tempo ele previa o seu fim.
mas longe de se apavorar, o esperava como a hora da libertação. Incrível! Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!